Voltamos com o Nordeste Rural e eu quero fazer um convite para você que está em Maranguape região. Hoje é o último dia da vaquejada de Itapebuçu, que é considerada patrimônio cultural do Ceará. Este ano a vaquejada completa 79 anos. Ela acontece no Parque Novilha de Prata e tem barraquinhas de comida típica e diversas atrações culturais. Hoje a programação começa às 2 da tarde, vai até às 10 da noite e a entrada é gratuita. Levar água potável a quem mais precisa. Esse é o objetivo de um programa do governo do estado e federal com a construção de cisternas de placa em comunidades do Ceará. Até o fim do ano, 2.000 equipamentos devem ficar prontos. Ao lado de casa, a Natália se admira com a estrutura da futura cisterna que está sendo construída. Desde que soube da notícia que foi escolhida para receber o equipamento, a moradora da comunidade indígena Lagoa dos Tapebas, município de Caucaia, sonha com um dia que vai conseguir armazenar a própria água para consumo. Quando eu vi ali os meninos ali no dia a dia, no meio do sol, escavando, né? Para futuramente eu disse, não, isso aqui é porque, se Deus quiser, é uma vitória grande na nossa família, porque em breve a gente vai ter a nossa água aí. Quando a gente vê ela ganhando estrutura, né, já o formato ali já é uma felicidade enorme. Ela é uma das 2.000 pessoas beneficiadas com a chamada cisterna de placa de primeira água, quando o líquido armazenado é exclusivo para beber e cozinhar. Outras 500 cisternas dos modelos escolar e calçadão também estão sendo construídas, totalizando 2.500 unidades em 56 municípios do estado. Estando nesse espaço do rural, do semiárido, a família ela tem que ter um perfil socioeconômico, né, de acordo com o programa Bolsa Família, por exemplo. Né? Tem que ter o NIS ativo, tem que fazer parte do programa Bolsa Família. São famílias que estão em vulnerabilidade social, né? Mas para além disso tem outros perfis, né, de tamanho, de espaço, do telhado da casa, das condições do telhado. A alguns quilômetros dali, na comunidade indígena Vila dos Cacos, a Régia já está com a cisterna finalizada. Neste vídeo, ela resumiu o processo de construção. Isso é uma bênção para a gente, né? Eu agradeço muito a Deus por ter recebido essa cisterna, porque a gente precisa, né? Todos nós sabemos que a dificuldade de água potável para a gente aqui é muito grande. A água da rua ela não é apropriada para a gente consumir. Para a construção, um profissional é enviado até a comunidade para executar o serviço. A verba é disponibilizada pelo governo federal, por meio de editais lançados pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agrário. Eles são cisterneiros, eles são capacitados para fazer essa cisterna. É feita toda uma capacitação, só faz essa cisterna quem passa por essa capacitação. E a gente já tem uma equipe de pedreiro formada. Eles vêm, já sabem o que vai fazer. Cada cisterna de placa como essa, que é para o consumo humano, tem a capacidade de armazenar até 16.000 litros d'água. É o suficiente para abastecer uma casa com 5 pessoas, no período entre uma quadra chuvosa e a outra. Uma das fases do programa é a capacitação dos beneficiários sobre o manuseio das cisternas. Uma forma de orientar sobre como manter a qualidade e gerenciar a água armazenada. A captação da água ela seja feita de maneira correta, o entorno da cisterna também seja preservado, que evite sujeira, que evite que animais fiquem próximos também. E pelo visto elas aprenderam direitinho. Para mim é bem precioso. O cuidado, né, com a cisterna, por dentro e por fora, né, aos redores da cisterna. É cuidar desse líquido tão precioso, que é sinônimo de vida. O programa de cisterna ele é um marco de transformação e de qualidade de vida para as pessoas de semiárido, principalmente para as mulheres. E deu para ver como esse equipamento muda mesmo a rotina dessas famílias. No clima da primavera que começou ontem, vamos dar dicas de jardinagem para você deixar a sua casa e quintais mais bonitos. Vamos ver os cuidados com a palmeira Rafes. As folhas são longas, verdes e elegantes. Na base, os caules múltiplos têm nós semelhantes aos do bambu.
A beleza da palmeira rafis, ou ráfia, como é conhecida, é um dos grandes atrativos dessa planta ornamental, originária da Ásia. Mas não apenas isso. O cuidado simples é outro diferencial. Ela se adapta muito bem a espaços fechados, o que a torna ótima opção para casas, apartamentos e escritórios. Se for a pleno sol, a gente tem folhas queimadas e amareladas, tá? A diferença da meia sombra é que ela vai crescer, logicamente, ela vai ter um crescimento maior. A meia sombra, ela vai manter as características dela, que é um verde intenso. Não vai ter queima de folha, né, geralmente, e é o ambiente ideal. Nesse viveiro são comercializadas a espécie mini rafis, que é menor, alcança 1 metro de altura, e a planta tradicional. Quando criada em espaços abertos, diretamente no solo, ela pode ultrapassar 4 metros. Em vasos, com o preparo certo, o crescimento chega a 2,5 metros. Francisco José explica que é importante escolher um tamanho adequado do vaso para garantir um bom desenvolvimento. O recipiente ideal é o de polietileno, que é mais leve e precisa ter furos no fundo para o processo de drenagem. Atenção às técnicas de plantio, que começam com a argila. No caso aqui a gente está colocando a argila para que não haja o acúmulo, tá, de material nos drenos. Quem quer coloca um pedaço de manta também, tá? Para reter mais a umidade e não deixar passar o excesso e perder substrato. A gente escolhe o substrato arenoso justamente pela drenagem, para que não retenha tanta água. Você coloca a planta sem ultrapassar a superfície do vaso. O acabamento é feito com a própria argila, que também é decorativa. A rega deve ser realizada 1 vez por semana, ou em até intervalos maiores. No Ceará não existe produção da palmeira raf por conta do clima. Esse plantio se concentra nas regiões sul e sudeste do país, em especial os estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Por conta dessa logística de transporte, o valor da muda acaba ficando um pouco mais caro que de uma planta regional. Um vaso cheio de areca bambu, por exemplo, a palmeira mais vendida por aqui, custa cerca de R$ 18. Já a rafis é vendida por caule, cada um também R$ 18. Ainda assim, não faltam compradores. Aldeni é uma das clientes fiéis do viveiro. Além de usar as plantas na decoração, a comerciante também revende mudas em casa e pela internet, para ajudar com o trabalho que desenvolve de resgate de animais de rua. Tem as próprias técnicas para manter as palmeiras bonitas e saudáveis, como borrifar as folhas e os caules com água e uma solução de vinagre e detergente. E recomenda o cultivo. Que as pessoas elas estão procurando ter sempre o verde em casa, porque é uma alegria você ter além de ser uma vida que você cuida, porque é como se fosse uma vida, não é? Você tem sua casa bonita, você se sente bem com elas e estão procurando também muitas plantas que são fáceis de cuidar. A rafis é porque ela é uma planta, é uma coringa, né? Ninguém pode deixar de ter uma planta dessa em casa, porque ela é bonita, ela é sofisticada, ela é fácil de cuidar e ela é uma planta perene, não é? Se você cuidar dela, você tem ela a vida toda. E embeleza qualquer ambiente. Você já experimentou o mungunzá salgado? Não? De fato, é mais comum e conhecido o doce. Então, vamos ensinar você a misturar várias carnes, grãos e temperos para fazer um mungunzá bem caprichado. Um prato saboroso, cheio de peculiaridades, bonito e bastante consumido no Nordeste. Esse é o mungunzá, ou macunzá, como muita gente costuma chamar. Hoje quem vai nos acompanhar nesse desafio delicioso é a Marli Trajano. Ela é formada em gastronomia, adora criar receitas, mas ama reproduzir aquelas que têm memórias afetivas, como essa aqui, que nós vamos fazer agora. Mas antes, que tal anotar tudo que você vai precisar? 200 gramas de canjica amarela, 150 gramas de feijão de corda, 200 gramas de toucinho defumado ou bacon, 400 gramas de carne de charque,
600 gramas de costelinha de porco, 2 colheres de sopa de óleo, 2 cebolas roxas cortadas em cubinhos, 1 tomate sem pele, sem semente em cubinhos, 4 pimentas de cheiro cortadas em cubos, pimenta dedo de moça picada a gosto, 1 colher de sopa de páprica defumada, sal a gosto, coentro e cebolinha verde à vontade. Aqui eu vou colocar o milho e vou colocar a água. Água para cobrir assim, passando uns 2 dedos da vasilha que ele esteja. Você pode cozinhar na panela de pressão por 20 minutos ou numa panela normal como essa, a fogo baixo por 1 hora e 20 minutos. E aí a gente faltando uns 25, 30 minutos para finalizar, a gente faz o refogado com os temperos e vamos adicionar aqui o refogado e as carnes. Então vamos fazer o refogado. Para esse refogado, eu vou precisar do óleo. Aqui eu vou refogar a cebola até ela mudar de cor. Ela vai ficar esbranquiçada. Adicione o tomate e deixe refogar. O próximo passo é colocar a pimenta de cheiro e a pimenta dedo de moça. Pronto, o refogado já está pronto. Agora a gente vai para a segunda parte do macunzá. Agora nós vamos temperar o macunzá. Eu vou adicionar o refogado, o feijão de corda, que já está cozido. Acrescente a páprica defumada e mexa bem. Agora coloque o toucinho defumado, que muitos conhecem como bacon. Agora eu vou adicionar a carne de charque. Essa carne de charque é uma carne suína. Eu estou usando aqui todas as carnes suínas. Agora eu vou adicionar a costelinha de porco. Todas as carnes eram carnes salgadas. Eu deixei de molho por 12 horas, trocando a água 3 vezes. E depois eu cozinhei, porque ele fica mais cremoso e você também tem o controle daqui, se ele for secando, você vai adicionando água quente. Deixa para acertar o sal só no final, porque esse tempo de cozimento vai soltar um pouco o sal que ainda tem nas carnes e também vai diminuir a quantidade de líquido, então deixa para acertar o sal só agora. Eu já provei e vi que precisa de um pouquinho de sal. Eu vou adicionar o sal agora. E vou finalizar com a cebolinha verde e o coentro verde. E aí já desliga o fogo e está pronto. Então vamos deixar de conversa agora, né? Deixa eu matar essa minha vontade agora, colocar o microfone aqui de lado um pouquinho para poder degustar e a Marli vai me acompanhar também, porque já tem o segundo prato aqui. Vamos ver. Sem explicação. Marli, maravilhoso, o sal muito equilibrado e é como você disse, a carne ela ainda fica um pouquinho de sal e ela traz isso para o prato principal e é só aquele equilíbrio com um pouquinho que você coloca no final, ele fica muito saboroso. Marli, muito obrigado pela sua participação aqui no Nordeste Rural, seja sempre bem-vinda e obrigado por ensinar a gente a fazer esse delicioso prato. Obrigada, Edson, eu agradeço. É sempre um prazer. Prazer é todo nosso. A vocês, um bom domingo. Até a próxima, se Deus quiser. E eu vou continuar aqui, ó, com esse prato maravilhoso, porque o cheiro, minha gente, tá perfeito.
Fala a verdade, que prato bonito. E olha, como boa caririense, eu garanto, é delicioso o mungunzá. Façam em casa. Edson passou bem, hein, Edson?